Quando a gente fala em Ah, é. A gente falou do soro. É, isso, que quando a gente fala em descongesti descongestionante nasal, vem aí sim nós temos um perigo, né, um que é perigo. o corticoide? Ou Não, não? não, o descongestionante nasal são aquelas medicações que têm pseudoefedrina ou fenilefrina, que são Tuduína, que eh, ninguém entende eu nada, não posso só falar as marcas, médicas. né, eu não posso falar marcas, mas é aquele adulto que a gente conhece muitos, que andam com o remedinho, com a gotinha no bolso e Aham, precisam aplicar sei, para conseguir sei. respirar, então Tem um aplicam bem várias. famoso aí, que todo mundo usa e É. adora. Ai, que delícia descongestionar o nariz. Isso, então pinga Você lá as usa, gotinhas. Fabrício? Não? Você pinga lá as gotinhas na hora. Faz um milagre ali no teu nariz e você consegue respirar. Mas tem para as crianças principalmente, a gente tem risco de efeitos tóxicos, né, Uhum. então, e além de tudo, uma dependência à medicação, você gera uma dependência. Teu nariz, a hora que passou o efeito da medicação, tranca de novo. Aí você vai lá, aplica de novo. E você não está tratando, nem entendendo qual é a doença de nariz que você tem. Então você passa o descongestionante e teu nariz respira melhor. Passou 4, 6 horas no máximo, teu nariz está trancado de novo, você vai lá e fica dependente da medicação realmente. Então você causa uma rinite medicamentosa, uma dependência da medicação, além do risco de intoxicação, né, para as Nossa. crianças. Então não é aconselhável usar descongestionantes nasais para as crianças, Sim, que é porque diferente do soro fisiológico. é, O problema é que essa palavra descongestionante confunde muito, porque a maioria dos sprayzinhos de soro fisiológico, que tem só cloreto de sódio a 0,9%, isso é soro fisiológico, né. Tá uhum. escrito embaixo: "Descongestionante nasal", né. Mas Hum, eu acho que é muito mais por uma, forma de de puxa. incentivar que as pessoas usem o soro e não usem o E que remédio ele vai também. fazer um efeito de limpar o nariz, mas Sim, quando eu falo em descongestionantes nasais, são as medicações que têm esse vasoconstritor, né, que não é só cloreto de sódio, sim. tá. Nossa. Tá, eu quero voltar um pouquinho, né, porque assim, a grande preocupação dos pais com relação aos sintomas respiratórios, é quando que de fato eles precisam correr com os filhos para o hospital. Porque a gente fica assim, mãe em casa, pai em casa, sem, né, muitas vezes não tem uma orientação médica assim que, né, tem um acompanhamento, tudo, o filho tá passando por aquilo, quando é que eu tenho que correr para o hospital, meu É. filho, com sintoma de tosse, né? É, é um resfriado ali, então como que começa um resfriado? O nariz escorre, faz uma febrinha, essa febrinha geralmente dura 48 horas. Quando você dá um remedinho para febre para o teu filho, baixa a febre, ele fica bem de novo, ele tá brincando, ele tá comendo, aí passa 4, 6 horas, a febre começa a voltar, você já começa a perceber uma criança mais quietinha. Mas a hora que você baixa a febre, a criança fica bem. Fica bem tranquila. Nas primeiras 48 horas de qualquer quadro febril, né, você se ele estiver bem, sem falta de ar, sem manchas pelo corpo, né, e que na hora que você baixa a febre, a criança realmente mostre aquele teu filho normal, né, que gosta de Sim. brincar, que gosta de Só tá conversar. amoadinho que a gente Isso, fala, né? é. Você pode aguardar as 48 horas, né, muitas Uhum. vezes você leva as crianças nessas primeiras 48 horas num pronto atendimento, por exemplo, o médico não consegue nem identificar se tem algo realmente, se tem Não, alguma eles mandam a gente voltar. é, isso. Vai Não, para mãe, volta pra casa, se casa. ele persistir Hã. com febre por mais um Eu já dia nem levo, porque eu já isso, sei. Eu isso, levo só quando já tá lá acima das 48 horas, isso né. aí. Então passou de 48 horas de febre, ainda está fazendo febre, opa, essa criança precisa ser examinada, né, É. para entender se tem algum foco mais grave, né, algum foco bacteriano, alguma outra coisa, causando essa febre. A criança que mesmo na hora que você baixa a febre dela, ela continua caída. Uhum. Não ingere líquido, sonolenta, não quer brincar, não quer conversar, né. As crianças pequenas elas têm muito pouco, reserva, né, então a falta de ingerir líquido num dia para elas já faz muita falta, né. Uhum. Então, a criança que não está ingerindo líquido ou que tem falta de ar, como que você vê a falta de ar no teu filho? Você vê uma respiração rápida, só um detalhe, né, criança com febre respira rápido, coração bate acelerado e isso é normal. Baixei a febre do meu filho, ele continua com a respiração rápida, com esforço para respirar, que você vai ver essa região afundando na hora que ele respira, né, as costelinhas aparecendo na hora que ele puxa o ar. Então são Ai, sinais de que Deus. tem Uhum. uma dificuldade, um desconforto para respirar, essa criança precisa ser levada para emergência.
né. É, sempre analisar o quadro de febre, né, é viral, né, a gente sabe disso, muitas vezes pode A até maioria, ter né, a foco maioria bacteriano, que aí é pode. garganta, ouvido, aí tem que analisar clinicamente, mas porque Exatamente. uma criança que não come pode até ser garganta. Então são Pode, 2 tipos de pode. febre, né, doutora, é a Exa bacteriana e a viral. isso. Eu sempre olho a garganta, faço ela tirar a língua para fora e olho. Ah, né, claro, na minha visão de mãe ali, eu olhando, pode ser que esteja inflamada, mas se não tem uma inflamação mesmo e ela tá comendo, eu falo: "Não é garganta, é viral". Aham, Eu já fico assim, então já aham. meio que vou descartando. E aí também a medicação, né, não fica automedicando a criança, porque muitas vezes a febre, ela, né, tá ali 38, 39, beleza, você vai dar o remédio por medo de Você precisa aumentar. baixar a temperatura, Exato, né, mas porque não ficar medicando toda hora, porque a febre ela faz parte desse quadro faz. inflamatório para ajudar o corpo na defesa. Ele exatamente. Então a febre, temperatura acima de 37,8 é febre. Hum. E essa febre já gera um desconforto grande na criança, né. Nós adultos, quando a gente tem febre, você fica largado no sofá, você não quer fazer nada, não consegue fazer nada. Então na hora Sim. da febre, o então, acho sim que você precisa fazer um antitérmico, mas se você tá ali com uma temperatura 37,5, né, não subiu mais que isso, espera, né, espera, refresca a criança, tira mais roupinha, espera ali uns 20 minutos e mede a temperatura de novo, né. Tem crianças que não podem esperar essa É. temperatura aumentar, daí é Uhum. outra coisa, né, criança que tem uma tendência ou uma predisposição a fazer crise convulsiva febril, por exemplo, né, então, mas não são todas, né, isso é uma predisposição de Sim. cada criança. Então E também analisar se tá tendo vômito, diarreia, outros sintomas além, né. Então, isto. às vezes eu sempre observo: "Ai, é só a febre", mas tá comendo, tá brincando, tá falando, né, tá Sim, correndo, com sim. febre correndo, tá pulando. É, Beleza, eu deixo espera um pouquinho, mas eu sempre uso primeiro esses artifícios, né, de, toalhinha embaixo do braço, na isto, testinha geladinha, isto, daí tiro a roupa, dou banho, deixo com mais fresquinha. Eu vou isto, fazendo isso pra, em isso. último caso, assim, tá, agora vou dar É, o remédio. não, passou Porque 37,8, a temperatura é, já está em 38, muitas vezes a temperatura sobe muito rápido, aí a hora que você vai dar o antitérmico com a criança lá com quase 40 graus de febre, vai é, ter muita dificuldade para você baixar essa febre e o mal-estar realmente é muito grande, né, muito. então as crianças não precisam também passar por isso, né. Sim, tá. E a gente aí corre para o hospital, né, porque ai E Deus. aí que tá, não necessariamente, né. É, Porque ainda uma não. isso, aí que eu digo, Coitada das aí mães, isso que eu né. digo pra você. Então, a Porque febre que você né, a febre de a febre é por causa de uma virose, a febre é por causa de uma infecção bacteriana, muitas vezes nessas primeiras 48 horas, mesmo um resfriadinho pode causar febre de 39 graus, é, né. sim. Então se você deu um antitérmico, a criança baixou a temperatura e ela tá pulando lá no teu sofá, né, calma, não deu 48 horas de febre ainda, vamos, né. E você como médica, doutora, quando que você leva? Nunca, né. Ah, Você tem filho de 5 de anos, 5 quantas febres já anos. não deu de escola? Muitas, Muitos, nem leva, né. muitas. "Ah, Nossa, vai muitas. passar, dá aqui o remédio, Mui tá bom". Ai, que fácil, né, ser mãe e médica. É. Ai, o marido que agradece, né. É, sim, ele fala: "Ai, que Ah, bom, que bom. posso dormir, eu tenho uma Isso. médica em casa que você que fica acordada". Aham, Ele também é médico, né, exatamente. então já É. ajuda também.